Estufa de maconha localizada pela Polícia Militar em uma casa no bairro Recanto Paraíso. Vários pés de maconha eram mantidos em um quarto improvisado e foram apreendidos. A Avenida Integração terá investimentos da ordem de 57 milhões de reais. E ainda a reportagem traz relatos de pessoas que buscaram recuperação através dos narcóticos anônimos. Eu percebi que em dado momento da minha vida, todas as áreas da minha vida estavam se tornando incontroláveis, né? Hoje é quinta-feira e esses são os destaques do RC Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. A gente começa falando da ação da Polícia Militar que conseguiu localizar uma estufa de maconha em uma casa no bairro Recanto Paraíso. Durante a averiguação, o indivíduo foi abordado e confessou que fazia o cultivo da planta, autorizando a entrada da equipe. Os policiais localizaram vários pés de maconha em um quarto estufa improvisado, além de potes com porções já prontas para a venda, sementes, balança de precisão e anotações do tráfico. O indivíduo foi conduzido para o plantão policial e após a averiguação, a apresentação da ocorrência, o acusado permaneceu preso. E a Câmara de Rio Claro aprovou ontem, em segunda discussão, o projeto complementar que regulamenta a transformação da autarquia em empresa pública. Vale lembrar que a mudança já havia sido autorizada pelos vereadores em fevereiro de 2025, quando foi aprovada a lei que criou a futura DAI-SA. O texto aprovado agora define como será feita essa transição na prática, incluindo a situação dos servidores da autarquia. Pela proposta, os funcionários poderão optar por permanecer vinculados à prefeitura ou integrar o quadro da nova empresa, mantendo os direitos já adquiridos. Durante a tramitação, o projeto recebeu uma emenda que deixa explícito que as complementações pagas a aposentados e pensionistas vinculados ao INSS continuarão sob responsabilidade da Prefeitura de Rio Claro. Sexta-feira com muitas nuvens e com previsão de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. Em Rio Claro, mínima de 17, máxima de 25 graus. Em Brotas, mínima também de 17, máxima de 23. Em Araras, os termômetros oscilam entre 17 e 26 graus. Olha, nós já trouxemos aqui na semana passada a notícia do início das obras da Avenida Integração em Rio Claro. O projeto causou divergências para a população, mas o fato é que, segundo a Prefeitura, ele deve ser concluído em 2 anos. A nossa reportagem mostra agora para você como deve ser executada a proposta. A Avenida Integração deve se estender por 72 mil metros quadrados. Nesta primeira fase da obra, a avenida deve ligar a região da Vila Alemã ao Jardim Figueira, passando por bairros importantes e corredores viários do município. O início da obra foi divulgado pelo prefeito Gustavo Pericinoto durante entrevista recente à TV Claré. Ali na região do Jardim Figueira, do Panorama Paineira Santa Elisa, ela sai dali, vai até a Rua da Jacutinga, vai até lá o pontilhão da Rua 6, que a gente vai implodir ou vai aterrar, passa na frente do nosso hospital, faz a curva e chega inicialmente essa primeira fase ali no paredão das oficinas na Avenida 24. Durante muitos anos, os trens de passageiros cruzaram Rio Claro utilizando corredores ferroviários como este, ligando o município a outras cidades do interior paulista e também a capital. Agora, o mesmo trajeto que era utilizado pelas composições deve servir de base para a implantação da Avenida Integração, projeto que pretende conectar diferentes regiões do município. Além da abertura da nova avenida, o projeto inclui obras de drenagem, paisagismo e a criação de áreas de lazer ao longo do percurso. São 7 quilômetros com fio enterrado, com lâmpadas de LED, com 2 grandes parques lineares
dois grandes espaços de convívio onde a população vai poder fazer, onde antigamente passava o leito da ferrovia. O investimento previsto é de cerca de 57 milhões de reais. No ano passado, o edital anterior previa 46 milhões em gastos. Segundo a Prefeitura, a maior parte dos recursos virá de um financiamento de 50 milhões de reais aprovado pela Câmara Municipal em 2025. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 2 anos, no primeiro semestre de 2028. O Desenvolve São Paulo liberou o crédito, já caiu 30% do recurso, né? É uma obra que inicialmente vai ser feito um investimento de 50 milhões de reais, podendo chegar a 60 milhões de reais. A gente vai acompanhando e mostrando para você também essa mudança. E o governo avalia aumentar a mistura de etanol na gasolina como medida para diminuir a dependência da importação do combustível, em meio às incertezas dos conflitos no Oriente Médio. Atualmente, a gasolina vendida no Brasil contém 30% de etanol anídro. Isso significa que a cada 100 litros de combustível, 70 litros são de gasolina e 30 de etanol. Se a proposta do Ministério de Minas e Energia for aprovada, a participação do etanol passará para 32%. A mudança deve ser analisada pelo Conselho Nacional de Política Energética nos próximos 15 dias. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida faz parte da agenda de descarbonização e do fortalecimento da segurança energética do país. Produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar, o etanol é considerado uma alternativa renovável à gasolina. O aumento da participação dos biocombustíveis contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para o enfrentamento das mudanças climáticas. O etanol polui muito menos do que a gasolina. Então, quanto mais etanol tiver na gasolina, menos poluição você vai ter. Além dos benefícios ambientais, o governo estima que a nova mistura possa reduzir em cerca de 450 milhões de litros por ano a necessidade de importação de gasolina. Se você importa menos, você tem um saldo comercial maior, mais dólares entram, mais dólares entrando, melhora o nosso equilíbrio externo. E baixa a cotação do dólar, o que ajuda a segurar a inflação. Os testes realizados indicam que os veículos brasileiros, tanto o flex quanto os movidos a gasolina, são compatíveis com a nova mistura. Como o preço do etanol é mais baixo que a gasolina, a mudança pode beneficiar o consumidor. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para vendedora, auxiliar comercial, orientador social, consultora de vendas, recepcionista, auxiliar de costura, fisioterapeuta júnior, técnico de cabeamento, assistente de expedição e operador de produção. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636 no centro ou acessar o portal na internet. Bom, e a seguir a gente traz relatos de pessoas que buscaram ajuda para se livrar do vício da bebida ou outras drogas. E esta ajuda veio dos Narcóticos Anônimos, que realiza reuniões em Rio Claro. Um dos grupos foi criado por aqui há 27 anos. É já já.
E agora a gente traz relatos de pessoas que decidiram buscar ajuda para deixar o vício da bebida ou outras drogas. O programa Narcóticos Anônimos traz essa esperança de recuperação dia após dia. O grupo já recuperou mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo e essas pessoas estão na jornada buscando também o autoconhecimento. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Nesta sala, o anonimato protege histórias que não podem ser expostas, mas que precisam ser acolhidas. Homens e mulheres se reúnem aqui carregando perdas, cicatrizes e a tentativa, muitas vezes urgente, de não serem definidos para sempre pelo próprio vício. Admitíamos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, Quase toda a história de recuperação passa por esse limite, um momento em que seguir como antes deixa de ser uma opção. Eu percebi que em dado momento da minha vida, todas as áreas da minha vida estavam se tornando incontroláveis, né? Então eu já estava perdendo já todas as condições de trabalho, com relação à família, financeiro, né? E aí, por consequência também, o uso de substâncias, álcool, né? E tudo mais. Então, nesse momento, eu me senti completamente perdido, com muita dor, né? Eu não sabia mais o que fazer, né? Como que eu encerraria aquele sofrimento que eu estava sentindo. E naquele momento eu fiz um pedido de ajuda, né? Um pedido de ajuda, e eu passei por uma clínica, uma internação, e nessa internação eu conheci Narcóticos Anônimos. O Narcóticos Anônimos foi criado na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1953 e chegou ao Brasil na década de 80. Aqui em Rio Claro, o grupo Viver Limpo existe desde 1998. A base do programa é extraída de um outro muito conhecido, o Alcoólicos Anônimos, que já ajudou a recuperar mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo. A diferença é que no Narcóticos Anônimos, não apenas o álcool é entendido como um vício. Narcóticos Anônimos é uma irmandade, uma sociedade sem fins lucrativos, né? De homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Aqui a gente recebe pessoas que têm problemas com adicção, né, ativa, e que querem buscar uma recuperação. Não é só a questão de drogas, né? Como a gente diz, a gente trata de autoconhecimento. Existem muitas inabilidades, existem muitas coisas que eu conheci dentro de mim, muitas compulsões que podem me fazer mal também. E se eu não praticar o programa, eu posso até voltar ao uso em relação a essas adicções que eu tenho. Cada encontro segue passos simples: a oração, a leitura, a partilha. Mas para muita gente, essa simplicidade tem a força de reconstruir aquilo que parecia definitivamente quebrado. Eu procurei ajuda, né, como fiz na minha partilha, através de várias coisas, né, psiquiatria, religião. Nenhum desses métodos foi suficiente, né, até que eu tive que me afastar novamente da sociedade, e foi um trabalho de Narcóticos Anônimos, um serviço, né, de Narcóticos Anônimos, que se chama-se HI, a sigla HI, que se chama Hospitais e Instituição. São uns companheiros que fazem um treinamento para levar a mensagem a quem não tem acesso às nossas reuniões. Aquelas pessoas que estão internadas, aquelas pessoas que estão encarceradas, aquelas pessoas que estão numa psiquiatria. E através do HI me apresentaram Narcóticos Anônimos. E era uma coisa que eu não tinha experimentado, eu não conhecia. E me apresentaram de uma forma tão amorosa que aí eu vim para o grupo, mas vim falido, né? Falido, física, mental, espiritual, desacreditado. Somente a família, né, acreditava ainda em mim. Minha mãezinha, que está comigo ainda hoje, né, sempre acreditou em mim, mas até eu muitas vezes eu duvidei. E quando eu cheguei nessa irmandade, né, que
eu fui realmente entender o sentido do amor. De eu conseguir me amar e conseguir amar o meu companheiro também, né? Porque foi um programa que não me exigiu nada. Aqui dentro, ninguém ocupa um lugar acima. O caminho é construído lado a lado. É de serviço, não de governo, né? Então, na nossa segunda tradição fala que para o nosso propósito comum existe apenas uma única autoridade, que é um Deus amoroso, que pode se expressar em nossa consciência de grupo. Nossos líderes são apenas servidores de confiança. Para fazer parte, não é preciso explicar tudo o que passou. O único requisito é querer parar. Com o tempo, cada conquista ganha um símbolo. As fichas marcam dias, meses e até anos de recuperação. Um reconhecimento coletivo de cada etapa vencida. A gente tem trocas de fichas a cada tempo determinado, né? Estipulado aí pela Irmandade. Então a gente tem as fichas de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano e meio e múltiplos anos a partir de 2 anos. E nas cerimônias de troca de ficha, que a gente chama, né, é feito, a gente chama de que é o momento mais importante da reunião nossa, quando um companheiro nosso troca de ficha. Em diferentes lugares do mundo, reuniões como essa continuam acontecendo todos os dias. Mudam os nomes e as histórias, mas permanece a mesma esperança de vencer. Uma mensagem para quem vai assistir essa reportagem, talvez já pensou em procurar ajuda, já pensou talvez até em participar de uma reunião de vocês, mas tem medo, tem vergonha. Se você pudesse fazer uma mensagem chegar nessa pessoa, o que você diria para ela? Eu diria que para ela se dar uma oportunidade de estar vindo numa reunião, conhecer pelo menos, tenho certeza que vai ter um abraço caloroso e um café quente para ela tomar e falar que ela é a pessoa mais importante. Ela não é obrigada a nada, nem a ficar se ela não quiser, mas que ela venha pelo menos conhecer a Irmandade, né? Se dê uma oportunidade de conhecer esse programa maravilhoso que está sendo na minha vida. Só por hoje funciona. Olha, eu fico emocionada, mas fico também bastante feliz de ver essa decisão dessas pessoas de buscarem ajuda, de quererem mudar de vida, e também agradecemos também a disposição em dar os relatos para alcançar muitas outras pessoas. E olha, se você está vivendo nessa situação, as reuniões aqui em Rio Claro acontecem da seguinte forma: Grupo Viver Limpo, são 27 anos de atuação. As reuniões acontecem segunda, quarta, sexta, das 8 às 10 da noite, nas dependências da UDAM, que fica na Avenida 30, ali no bairro do Santana. Tem o grupo também Gratidão, que tem 4 anos aí de atuação. As reuniões acontecem domingo, terça e quinta, também das 8 às 10 da noite, no Centro Espírita Verdade e Luz, que fica na Avenida 5, no bairro Consolação. E a gente encerra o RC Notícias desta quinta-feira por aqui. Nós estamos de volta amanhã ao 12:30. Eu te espero. Uma ótima noite, um bom descanso. Tchau, tchau.